vamos entrar dentro da parte de acentuação, tá? Assinale a alternativa em que duas palavras devem ser obrigatoriamente acentuadas. O que significa isso, tá? Uma palavra que ela é obrigatoriamente acentuada é igual a uma palavra que não existe sem acento. Existem palavras, né, que elas podem existir sem acento, tá? Então, vocês precisam de analisar qual dessas palavras em que as duas, tá, precisam de ser acentuadas. Não pode ser só uma, tem que ser as duas. Eu tenho ali crítica, sofá, embaixo, violência, repórter. Letra C, ênfase e vivência. Letra D, específica e lamentável, tá? Qual dessas que as duas precisam receber acento? Não existem sem acento. Não existe ela de outra forma. Vou dar uma dica para vocês. Ó, uma dica. A palavra específica tem específica e especifica. Especifica não tem acento. Então, a gente não sabe aqui de qual que se trata. Pode ser especifica ou pode ser específica, tá? Então, aqui não poderia ser, tá? Só uma dica, só para vocês entenderem, tá? Qual dupla de palavras ali que aparece que não tem como? As duas precisam de receber acento. Seria a nossa B de bola, né? A palavra violência, não existe violencia, tá? Só violência. E repórter, né? Não tem como também você falar reporter, tá? É só repórter. Então, seriam as únicas que poderiam ser marcadas. A B de bola. Dentre as palavras abaixo, presentes no texto, assinale a opção cujo vocábulo é acentuado por uma regra diferente da que justifica a acentuação dos demais. O que ele quer? Ele quer que você olhe todas as palavras, tá? Aquelas que tiverem a mesma regra, tá? Você tem que buscar qual dentre todas foge dessa regra, tá? Aqui, pessoal, ele está falando daquele conteúdo que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá? É esse conteúdo que está nessa questão. Última sílaba mais forte, tá? Aqui, penúltima sílaba mais forte e aqui, antepenúltima sílaba mais forte. Tá? É isso que ele está querendo. A gente sempre começa do final para o começo. Tá? Cérebro. Ó, cérebro. Então, ela vai ser o quê? Proparoxítona, tá? Indivíduo. Ó, indivíduo. Aqui é a penúltima. Paroxítona. Então, por enquanto, a gente tem duas diferentes. Únicos. 1, 2, 3. Antepenúltima. Proparoxítona. Repetiu. Ó. Achávamos. Ó. 1, 2, 3. Proparoxítona. Repetiu mais uma vez. Diagnóstico. 1, 2, 3. Repetiu. A única que fugiu foi a nossa alternativa, que é a nossa alternativa. Vamos lá. B de bola. Crase, tá? Então vamos agora aproveitar que a gente está falando de acentuação, falar da crase, né? Já vou direto para as questões, tá? Aqui, pessoal, vou deixar só para vocês darem uma relembradinha, tá? Dessa questão da crase, tá joia? Mas, regra básica de crase, tá? Precisa de lembrar de regência verbal. Um verbo que é regido pela preposição a, ele exige, depois dele, a preposição a, tá? E uma palavra que seja um substantivo feminino que precise do artigo a. Se for um verbo que tem regência, mas não de preposição a, ele não entra aqui. Se for uma palavra de substantivo feminino, mas que não exige artigo feminino antes, também não entra dentro dessa regra. Só entra dentro dessa regra os verbos que possuem regência e exigem preposição a e as palavras femininas que exigem artigo a. Aí a crase é obrigatória, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas, tá? Então, só para a gente lembrar, tá? O a e o
as. Eles podem ser preposição e eles podem ser artigo, tá? Eles podem ser essas duas coisas. O a com H vem do verbo haver. Não tem nada a ver com isso. É uma outra regra, uma outra perspectiva. Aqui é no sentido de tempo transcorrido, tá? Há 5 anos, há 6 meses, tá? Eu quero falar de um tempo que passou. Aí eu uso esse a com H, tá? No sentido de verbo transcorrido. Tempo transcorrido, tá? Aqui, nesse caso, quando eu tiver a junção dos dois, eu tenho a crase. Mesma coisa aqui que está no plural. Se eu tiver a junção dos dois, eu tenho a crase. Tá? Então, vamos olhar ali. O médico atende. Quando você atende alguém, não é? Você atende alguém, né? Ali fala o seguinte, então aquele verbo atender, ele não exige uma preposição a. 5 é um número, né? E ele está ali no masculino, né? Eu falo o número 5, né? Não a número 5. Então, ele não precisa de artigo. Então, só pelo verbo e pela palavra que está ali, não tem crase, tá? Nesse primeiro aqui, ó, não tem crase. Então, aqui nas alternativas, eu não tenho nenhuma com crase, tá? Agora, eu preciso saber se é um artigo ou se é o a de haver. Eu já dei a dica para vocês aqui, né? Quando eu expliquei. Para ser artigo, tem que acompanhar uma palavra feminina. Número 5 é feminino? Não. Então, aqui só pode ser esse a. Eu tenho duas alternativas, a C e a D, tá? Vamos lá. Então, não pode ser nem a nem a B de bola. Só pode ser a C ou a D. Devemos obedecer. Quando você obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, esse o verbo aqui, ele tem regência de preposição a. É obrigatório ter o a ali. A palavra que está aqui, regras, está no feminino, né? Então, ela pede o artigo feminino. Eu falo as regras. Então, aqui eu tenho uma situação de crase. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo feminino, né? E, para concordar com regras, tem que estar no plural. Então, seriam as regras, né? As regras. Que é a nossa alternativa, letra C, tá? Continuando. Assinar a alternativa completa, correta e, respectivamente, as lacunas. O prazo foi estendido, né? Com X ou com S? Aqui é a ortografia, você precisaria de saber. Como que essa palavra estendido é escrita? Com X ou com S? Né? Vamos aqui para o finalzinho. E a inscrição será de 16 a 20 de outubro. Quando eu tenho esse intervalo de tempo, que a gente fala de um prazo, né? Eu utilizo crase ou é sem crase? Tá? Aí aqui seria uma regra fixa, tá? Sempre que tiver esse intervalo, vai seguir a mesma regra, tá? Então, vamos lá. Já vou direto para a análise da questão. Ó, estendido, tá? Não é com X, é com S, tá? Então, não tem X, é só com S, então seria assim, né? E quando a gente tem de 16, tá? Nesse caso, por ter a preposição de aqui, né? De 16 a outra data, nesse caso, não tem artigo. Tá? E como não tem artigo, então a gente não usa crase. Por isso que a nossa alternativa correta seria a letra D. Estendido com S e A sem crase. Tá? Seria só a preposição. Não tem o artigo ali dentro. Então, vamos lá. Estrutura, processo de formação de palavras. Tá? Nós temos 2 processos grandes de formação de palavras. Derivação, quando uma palavra vai ter o início ou o final dela alterado. Tá? Se for o início, tem prefixo, se for o final, tem sufixo. Derivação por prefixação, derivação por sufixação. Tá? Se tiver os dois ao mesmo tempo, prefixo e sufixo, a gente chama de derivação por prefixação e sufixação. E se for de uma maneira que você não consegue separar, é a derivação parasintética. Composição, são 2 processos. Duas palavras vão se unir. Se nenhuma delas alterar, é justa posição. Se uma delas perder uma parte ou sofrer qualquer tipo de alteração, pode ser de uma letra. Foi alterado?
é aglutinação. Vamos lá. O jornaleiro larga sua banca na Avenida Sumaré e vem ao prédio avisar-me que o jornal chegou. Os vizinhos de cima silenciam depois das 10 da noite. O sufixo eiro, presente em jornaleiro, tem um significado. Assinale a alternativa em que esse sufixo tem um valor diferente do que se observa em jornaleiro, tá? O eiro, pessoal, está relacionado à profissão, tá? Geralmente. Então, ali, pedreiro, açougueiro, engenheiro, né? O único que não é uma profissão é o formigueiro. Por isso, a alternativa D seria a nossa alternativa correta aqui. Agora, vamos falar de classes de palavras, tá? Isso aqui é importante. Saber essa diferença aqui é importante para a prova de vocês, tá? Nós temos as palavras que são variáveis, ou seja, são aquelas que sofrem flexão, que pode ser de gênero, masculino e feminino, pode ser de número, singular e plural, pode ser de modo, de tempo e de grau, tá? Então, a gente tem essas variações. E as invariáveis significa que não flexionam. E aqui, pessoal, o mais importante é, essas palavras concordam. Elas precisam de concordar, tá? Aqui não tem concordância, tá? Porque elas não têm flexão, tá? Importante. Agora, pessoal, para a gente saber, né? Quais palavras são variáveis, quais palavras são invariáveis, né? Vamos pegar uma diquinha que é interessante, tá? Vocês vão lembrar disso daqui, ó. Ana PVS, tá? O que é o Ana PVS? Vai ser artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo e substantivo. Tá? Então, Ana PVS, todas as palavras variáveis. Artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo e substantivo. Tá? E, dentre essas todas têm que concordar com o substantivo. Tá? É obrigatório ter essa concordância. Beleza? Do lado de cá, vocês vão lembrar de ACPI. Tá? Então, aqui vai ser ACPI. Que vai ser advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Tá? Lembra disso, tá bom? Na hora que vocês forem estudar para a prova, lembra do Ana PVS e de ACPI, tá? Aqui precisa de concordar, tá? O substantivo precisa de concordar com o artigo, o numeral tem que concordar com o substantivo e assim por diante. Precisa de ter concordância, tá? Então, se o artigo estiver no masculino, o substantivo tem que estar no masculino. Se o substantivo estiver no masculino, o numeral tem que estar no masculino. O adjetivo tem que estar no masculino. O pronome tem que estar no masculino, tá? Aqui não. Aqui não tem nada disso, tá? Eu posso ter um substantivo no masculino, tá? Um adjetivo, um pronome, que quando eu for colocar essas palavras, essas classes de palavras, elas não vão ter que concordar em nada. Nem em gênero, nem em número, nem em grau, nem em modo, nem em tempo. Tá? Então, aqui não flexiona, aqui flexiona. Tá bom? Então, essa é a regrinha básica para vocês. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá, que eu tenho que acelerar com vocês aqui para chegar na redação ainda, né? Então, vamos lá, rapidinho. Aqui, pessoal, sempre que cai substantivo, adjetivo, pronome, numeral, é bom vocês lembrarem disso, tá? O substantivo, ele é o centro de tudo, tá? Lá da Ana PVS, o substantivo é o centro, tá? Aqui, ó. Deixa eu pôr os as em cima e aqui embaixo, tá? Artigo, adjetivo, vão acompanhar o substantivo e vão concordar com ele. Tá? Então, se eu falar assim, ó, o menino grande, tudo vai estar concordando com o substantivo. Tá joia? Ele é o centro. Tá? E numeral e pronome do mesmo jeito. Tá bom?
vão estar relacionados aqui dentro desse grupo nominal. Então, agora vamos ver questões sobre isso. Assinale a alternativa em que se faz um comentário incorreto a respeito do vocábulo destacado em o vínculo comercial dá, sim, margem a práticas de má-fé. Letra A, esse Azinho aqui, trata-se de um artigo definido feminino no singular. Sua presença deve ser uma questão de regência, tá? Quando a gente fala margem a alguma coisa. C, não ocorresse crase em função do vocábulo práticas. Letra D, classifica-se morfologicamente como uma preposição, tá? Então, aqui, nossa alternativa correta seria a letra A, né? Por quê? Nessa questão, ele não está pedindo o item correto. Ele está pedindo o item incorreto, tá? Então, esse A aqui, tá? Ele é uma preposição, tá? Então, ele não é um artigo, tá? Porque ele não está acompanhando a palavra práticas. Se ele tivesse, pessoal, dica, acabei de explicar isso para vocês. Se ele tivesse acompanhando o substantivo, esse substantivo está no plural. Ele teria que estar no plural. Se ele não está, qual que é o grupo de palavras que não flexiona? Lembra, a CPI, preposição, P de preposição, não flexiona, tá? Então, por isso, nossa letrinha aqui, nossa resposta correta seria a letra A, tá?